Oi, boa noite para todos vocês que estão daí nos assistindo. Hoje é um dia muito especial. Nós estamos no programa número 3 da Livecast aqui para vocês. Hoje eu tô com uma convidada especial. Eu queria muito trazer sobre esse tema para vocês já há um tempo e tinha que ser ela. E quando eu a convidei, pastora Andréia, vamos lá falar comigo? Ela na hora tocou, ela falou, vamos lá levar isso para muitas mulheres, muitas famílias. Então eu quero muito agradecer ela já por estar aqui. Obrigada por esse momento, obrigada pela sua disposição. E antes de apresentá-la a vocês, quero pedir para cada um de vocês compartilhar essa live com muitas mulheres. Manda esse aviãozinho aí, traz muito coraçãozinho para nós, porque quanto mais vocês engajarem aqui com a gente, mais é entregue e nós vamos chegar em mais pessoas e mais vidas para poder auxiliar com esse tema que é tão importante. Então agora eu vou parar de falar um pouquinho, que eu quero que ela se apresente para vocês. Eu tô aqui com a minha pastora, a pastora Andréia, e quero que ela se apresente para nós, conta um pouquinho sobre o curso, sobre você e o Jonas, que falam para casais também. Se apresente para a nossa audiência. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui e falar de um tema tão importante, né, nessa atualidade. E mais do que isso, falar de um tema que vem de princípios e valores da palavra de Deus. Então, Carla, muito obrigada. É uma honra mesmo. Fiquei muito feliz, né, de estar aqui. Como ela falou, eu sou pastora, né? Você fala assim, tão novinha. Sou tão novinha assim, não. Mas tenho 36 anos, né? Sou casada ali com o Jonas. Nós somos pastores aqui da Lagoinha, em Divinópolis, né? Estamos aqui na cidade há 7 anos. Meu esposo é da cidade de Itaúna, bem próximo. Eu sou de Belo Horizonte. E no próximo mês nós fazemos 16 anos de casados. Uau, glória a Deus. Glória a Deus. Casamos bem novinhos, né, com 20 anos. E fruto desse relacionamento nós temos o Isaac, né, que é a nossa herança do Senhor. O nosso bebê que tem 2 anos e meio. Uma bênção do Senhor mesmo. Um príncipe, gente. Sou suspeita, né, mãe, falar, né? Eu posso falar, gente, ele é um príncipe. Nossa, educação. Esses dias a gente tava saindo lá e ele tava no colo que tava lá em cima, da tia, né, que tava auxiliando lá em cima, e ele viu o papai no colo. Mas, gente, não dou conta, não. Ele é uma bênção na nossa vida. E Deus nos trouxe para essa cidade, eu creio, com um propósito, né, Carla? Deus tem feito grandes coisas ali no nosso meio. Nós iniciamos bem novos, né, a nossa vida nos caminhos do Senhor, no ministério, né, quando nós nos unimos, é muito tema, né, que eu falei, eu sou falante, viu, gente? Então se deixar aqui, elas vão... Duas sanguíneas, tá, imagina. Mas eu vim de uma família toda desestruturada, toda disfuncional. E o Jonas também veio dos pais, né, que teve um divórcio, ele sofreu muito com isso. E nós dois, muito novinhos, quando a gente começou o relacionamento, a gente fala que eram 2 pessoas improváveis. A última coisa que a gente podia pensar era um relacionamento, porque nós não tivemos exemplo. Mas Deus, ele superabunda, né, a sua graça, né? Glória a Deus por isso. E nós nos unimos, nós nos conhecemos com 16 aninhos, nos casamos com 20. E eu costumo falar que aonde é a nossa dor é porque vai ser o nosso ministério. E Deus nos uniu e na caminhada foi algo natural. Nós começamos a trabalhar com casais, né, tão novinhos, com família. E Deus foi nos levando para esse lado de aconselhar, conversar, dar cursos de noivo, cursos bem casados. E até onde nós estamos hoje, que não deixamos de fazer isso, né? Mas estamos pastoreando, né, ali na igreja, com aconselhamento direto. Então, assim, Deus, ele é muito bom. Gente, essa história também que ela contou, que pra mim também é novidade, né? Mas fiquei muito feliz de saber isso, que vocês, como você falou, que vocês eram improváveis nessa área. Por que eu tô falando isso, André? Hoje eu trabalho, né, com as pessoas que estão à beira do divórcio e existe até estudos comprovando, né, gente? Não tome essa palavra pra vocês, tá? É só uma informação. Que geralmente quando você vem de pais divorciados, você repete e divorcia também. Porque é aquilo que viu, né? Aquilo que considera que é normal, é assim que às vezes entende, né, o que é amor e repete esse padrão. Não tomem isso pra vocês, gente, isso é só uma informação. Mas eu achei muito bacana você trazer isso aqui pra gente, porque vocês eram esses improváveis que tinham essa crença, que tinha isso programado dentro, mas com a palavra do Senhor, ele veio e modificou isso na vida de vocês. E vocês foram os primeiros a
dá o passo diferente, vai passar isso aí para os filhos e para todos os outros que estão por vir. Deus é muito bom, né? Tanto, isso é tão forte que quando eu nem pensava em namorar, eu muito nova, né? Mas eu não fui aquela adolescente rebelde, eu sempre fui muito assim de pensar, querer estudar. Como eu sempre fui muito envolvida com as coisas da igreja, o meu desejo era ser missionária. Tinha a época da Jocum, e eu falava assim, eu vou pra Jocum um dia. Claro que tinha, né, esse desejo de ir lá fazer missão, mas eu vejo como um pouco de fuga também. Porque vai que essa área sentimental não dê certo. Então, sou missionária, tô no campo. Por que você não relacionou ainda? Porque eu tô no campo, porque eu tô fazendo missão. Então, muitas das nossas queixas, muitas das coisas que nós deixamos de viver em Deus é pelo fato de fuga mesmo. Não é nem o propósito que Deus tem pra nós, não. E nós sofremos, não é verdade? Assim, deixamos de viver o ideal de Deus por causa de padrões que nós pegamos, carregamos pra nós e dizemos, com minha mãe não deu certo, com minha irmã não deu certo, e eu vou ser só mais uma. Mas não é isso que Deus tem para nós. Nós precisamos viver o nosso hoje, mas abraçar o nosso futuro sabendo que nós temos um Deus que cuida da gente, né? E que Ele tem o melhor. E é isso que nós vamos passar para a próxima geração. Não, achei fantástico a gente entrar nisso, porque muitas das mulheres, né, vêm exatamente com essas histórias. Com histórias de pais divorciados, de mães, né, que vivem relacionamentos que não são felizes. E inconscientemente, né, agora eu tô falando no sentido de clínica, inconscientemente elas repetem esses padrões. Por quê? Porque ela não acorda hoje e fala assim, Deus, quero viver um relacionamento infeliz. Não, ao contrário disso, né? Elas querem viver um relacionamento bacana, diferente daquilo que elas viram lá atrás acontecendo. Só que muitas das vezes isso geram crenças que inconscientemente eu costumo chamar assim de GPS. Elas assentaram ali no carro, colocou o destino final ali, e aí todos os caminhos, por mais que recalcule a rota, vai levando para aquele destino final que ela colocou inconsciente. Perfeito. Então o que a gente precisa é chegar ali, naquele momento onde ela sentou e colocou aquilo no GPS. Porque aí com consciência ela consegue modificar isso. Porém, não é somente ter consciência, chegar ali e reprogramar. Por quê? Até falei isso esses dias, André, acredito que você vai concordar. Que um casal, ele só flui, um casal só consegue ficar anos juntos, só consegue ter um relacionamento saudável e feliz quando os dois têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo final. E não tô falando no sentido de, o mesmo trabalho, não, tudo bem, se for isso, ótimo também, mas é no sentido de essência, o mesmo propósito. Por um exemplo, os dois acreditam em Jesus, os dois vão buscando Jesus, os dois cuidam dos filhos, trazendo a palavra de Jesus, ou seja, eles têm um destino final para chegar juntos. Os dois estão unidos, né? Eu costumo falar que o relacionamento, não perfeito, né? Mas saudável. Que não existe. Não existe, saudável. É como uma bicicleta de 2 pedalos, né? Os dois têm que estar pedalando na mesma velocidade, com o mesmo objetivo. Porque se só um estiver pedalando, o outro não vai cansar mais. O outro tá na folgança ali, ó. Eles vão chegar no objetivo, no destino, vão chegar, mas vai demorar mais e um vai chegar mais cansado e talvez nem vai desfrutar daquilo que tem. Mas se os dois estão na mesma velocidade, tá os dois ali, ó, movidos na mesma energia, vão chegar mais rápido, vão dividir a carga e vão desfrutar igualmente, não é verdade? Então, sob a mesma missão, que já nós vamos entrar aqui no tema que vocês estão esperando aqui, né? Andréia, só um pouquinho pra gente descontrair aqui um pouquinho, que agora a gente já vai trazer muita coisa pra elas, né? E eles também que estão nos assistindo. Lembrando que, gente, vocês vão ver que às vezes eu tô olhando aqui, é porque eu tô com vocês aqui pra me ver as perguntas. Mas hoje a gente também tem assistente aqui junto com a gente, sabe? Que tá ali atrás. Então podem fazer perguntas que nós vamos fazer um esforço máximo aqui pra gente poder responder as perguntas de vocês. Combinado? No fim a gente responde as perguntas, tá bom? Então vamos lá, André, só uma coisa aqui, que eu não posso deixar de falar isso aqui não. Duas sanguíneas aqui, gente. Imagina o que vira, né? Mas tá bonitinho, né? A gente tá legal. Tá tranquilo, né? Mas aqui, só uma coisa que pro pessoal aqui pra gente descontrair mesmo, gente. Vou contar pra vocês. Quando tocou o interfone, fui lá, né? Receber as meninas, uma gracinha, né? Aí as duas murcharam, as duas. Por quê? Porque a gente se esbarra na igreja, eu brinquei domingo passado, né? As duas de laranja. Eu falei assim, pode que eu fui lá pra gente tirar uma foto. Porque as duas aqui amam cor. Não é laranja, suave, é um laranja. É um laranjão, é um verde limão, verde limão com rosa. Isso aí, é nesse nível. Gente, é assim, tá? A gente encontra, a gente tá com as mesmas cores,
E aí a gente brincou, aí eu cheguei hoje, eu tô assim, gente, eu vou de branco, de uma cor mais neutra, um nudezinho assim, porque como ela vai de cor, ela poder destacar. Foi o pensamento da casa. Aí chega a André ali de branco, ela, ah não! Pensei a mesma coisa, ainda falei com o meu esposo. Se ele estiver me assistindo aí, eu falei, Jonas, tá bom assim? Eu ia mais colorido, né? Um verde limão, mas eu sei que a Carla também é assim, aí não vai ficar legal, né? Não sei que tom que ela vai. Vou mais neutro dessa vez, pra deixar ela mais assim, né? E aí? Aqui, as duas da mesma cor, gente. É um sinal, gente, ó. É o sinal que esse encontro tava marcado e que a gente, que o Senhor já tava à frente de tudo aqui, né? E que a gente vai poder, em nome dele, auxiliar muitas mulheres e muitas famílias com um tema que é muito importante, né? Um tanto polêmico, mas que eu acho que ele só é polêmico para quem real não entende o que significa a submissão e o que é real, né? Essa mulher de Provérbios aí. Então, pra gente começar, né? Esse tema que eu sei que tá todo mundo esperando, eu queria trazer, Andréia, porque acaba que você lida com os casais na igreja também, um aconselhamento, né? E eu lido com casais no dia a dia em clínica. E a gente já estava conversando aqui um pouquinho antes. Eu percebo que hoje, até brinquei com vocês, mas é muito real, 90% dos casais que vêm para mim que estão à beira do divórcio, né, gente? Para quem não me conhece, eu trabalho com mulheres, que é o reposicionamento feminino e casais, né? Então, quando eles estão à beira do divórcio ali, 90%, geralmente eu pego e falo assim, a mulher que chama, geralmente, né? E aí eu viro e falo assim, olha, eu quero fazer uma avaliação, por quê? Geralmente, quando você vem, já acontece uma mudança significativa no relacionamento. Então eu preciso saber o que está acontecendo, como que é, faço a avaliação com ela primeiro. E 90% dos casos que eu atendo, a 90%, é porque a mulher está em total despolarização, no sentido de que ela tá ali assumindo o lugar do masculino, o lugar de fazer, o lugar de mandar, de comandar, de dar conta de tudo. E muitas das vezes é aquela mulher que chega e fala assim, ai, meu companheiro é um frouxo. E aí eu costumo dizer o seguinte, que relacionamento ele tem duas cadeiras, igual a gente tá aqui. A cadeira do feminino e a cadeira do masculino. Se a mulher vem e assenta na cadeira do masculino, sobra qual pro cara sentar? A do feminino. Então, hoje a gente sabe que isso é um caso que é muito real, isso vem acontecendo muito, tal do meu corpo, minhas regras, eu posso fazer o que eu quiser, né? Por isso que eu acho que é algo que tem que ser muito difundido, muito falado, porque tem jeito sim, eu acredito que tem jeito sim, porque nós que vamos ter essa consciência, vocês que estão daí, que vão aprender hoje mais aqui sobre esse ser feminino, sobre a mulher de Provérbios, submissão, vocês vão criar filhos que vão estar ali no meio do tudo pode e falar assim, não, isso aqui não, porque eu sei o Deus que eu sigo e eu sei que isso aqui não é legal, né? Então eu acredito que isso tem muito solução, né? Por isso que eu acho que isso aqui é o caminho para a gente poder auxiliar tantas famílias levando essa informação. É isso no seu dia a dia, é isso que você percebe também, Andréia? Como que é? Com certeza, e ainda mais, Carla, no dia que a gente foi destupado, né, esse assunto, né? A inversão de valores e infelizmente aonde não deveria entrar, não deveria ter lugar nenhum, mas aonde não deveria está infiltrando também, né, aos pouquinhos. Tem essa questão do a mulher não identificar o seu papel, né? A mulher que tem mais voz fala porque o homem não tem voz, mas ela também nem deixa o homem ter voz, né? Nós vivemos numa sociedade em que a mulher está muito ativa, né? Não que não estivesse antes, tinha, mas eu falo que a mulher era ativa, mas ela sabia respeitar, honrar, né? Não é que aquela mulher não fazia nada, aquela mulher bobinha, né? De lenço na cabeça, não tem isso não. Não é a mesma, né? Não é o mesmo princípio que nós estamos baseados, não. Era uma mulher que batalhava, que corria atrás, que cuidava da economia da casa, que administrava, né? Porque nós temos esse papel. A mulher ela é multifuncional, né? E o homem sabe fazer aquilo ali. Mas tem um princípio que honra toda mulher, que é bênção para a mulher, que é respeitar e honrar o seu marido. Então, muitas das vezes nós fazemos coisas porque achamos assim, porque ele é omisso, porque ele é muito tímido, porque se eu não fizer, ele não faz. Se eu não for ali a cabeça da casa, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? As coisas não vão. Mas deixa de fazer. Se tem alguém fazendo por mim e tá tudo certo,
tá super tranquilo, vou ficar aqui. Enquanto eu tiver aí, né, uma Jezabel para fazer, acaba e vai se calar, não é verdade? Então nós precisamos entender que nós somos mulheres que vamos se posicionar sim, vamos ser mulheres de influência sim, podemos, Deus tem isso para nós, né? Mas até onde nós podemos ir? Até onde é bênção para nós, né? A submissão hoje vem como um jugo, um peso. Distorcido demais. Totalmente, não é isso. A submissão é um privilégio para nós mulheres. Submissão é uma libertação, sabe? Livre de você falar assim, nossa, eu faço o que eu tenho que fazer. E o meu esposo, meu parceiro, ele faz o que ele tem que fazer e tá tudo bem. E nós estamos numa missão que foi dada por Deus. E isso, então, flui esse natural. Só que, infelizmente, né, não tem acontecido isso. Realmente, né, os homens, ultimamente, não têm se posicionado devido a essa questão da mulher também. E você comentou aí que nós vamos atender na igreja casais, mas é muito engraçado. A gente fez um curso o ano passado na nossa igreja de casais. Os homens iam para uma sala e as mulheres para outra. E nos homens era uma maravilha, gente. Os homens não tinham nada a questionar, o casamento estava uma bênção, o relacionamento tinha uns problemas em outro ponto. As mulheres, Jesus, precisava. E a gente chegava em casa, a gente ia conversar e falava assim, não tem condição. Então nós não estamos entendendo, nós somos casais, não. Eu acho que inverteu, o homem foi para outro lugar. E aí, até um amigo nosso, pastor Léo, que estava dando essa aula, e ele falou assim, não, porque ó, nós vamos tirar a máscara aqui, porque tá tudo errado. Lá as mulheres estão reclamando, falou que não tem nada bem, que tem gente querendo divórcio, e vocês estão falando que tá tudo perfeito. O que está acontecendo? E aí que eles tiveram uma liberdade. Por quê? Porque a mulher tem isso, né? O homem precisa tirar uma palavra dele, eles são mais na dele, tem essa questão de confiar, né? Mas a mulher é sábia, né? A mulher que constrói, essa edificadora, que entende, ela não vai falar mal para desonrar, desrespeitar. Ela não vai tomar frente, né, para tomar como julgo, como algo pesado. Ela vai entender o que ela pode fazer, até onde ela pode contribuir, né, e até onde que ela tem que parar para deixar que o marido tome, né, o seu lugar, sua posição, né. Não é que ela vai ser omissa, não, né, ela vai deixar. E aí nós falando do lado cristão, dos princípios, que é o que rege a gente, né, não tem gente como falar assim, olha, submissão não é bem, submissão é um jugo, é para pôr a mulher como capacho. Não. Se a gente for ver a luz da Bíblia, é bênção para nós, né? É harmonioso, é como uma proteção. Sabe aquela plaquinha que você vai numa rua que você vê assim, cão bravo? Não é só uma informação, não. Ah, tem um cão. Não, é para te proteger, vai lá para você ver alguma coisa vai acontecer. Então a Bíblia é para isso, não é porque nós temos um Deus machista, que a Bíblia é dos homens, que o homem que tem vez, não. É uma proteção para nós. E quando nós entendemos isso, é bênção. É um casamento perfeito? Nós já até falamos aqui, né? Não existe esse relacionamento. Mas é um relacionamento saudável, onde você ajuda o seu cônjuge a ele estar no lugar, na função que ele precisa estar. A mulher vem com esse lugar, auxiliadora, ajudadora. Às vezes ele precisa do seu empurrãozinho ou do seu silêncio para ele se posicionar no lugar que ele precisa estar. Verdade? Isso que você falou é extremamente importante, porque a mulher sabe, ela conduz deixando com que o homem tenha o seu lugar ali. Isso que você comentou aí do curso, né, que vocês estavam lá e as mulheres papapá e os homens caladinhos, infelizmente, não sei se você vai concordar, Andréia, mas infelizmente a gente vê que quando essas mulheres estão nesse local de fazer, de mandar, de comandar, elas chegam até falando assim, eu brigo sozinha. Porque eu começo a falar, ele fica calado. Mas elas não conseguem perceber que ele tentou várias vezes se posicionar, às vezes falar. E aí a gente escuta deles o seguinte, não adianta eu falar porque ela sempre vai estar certa mesmo. Então o que acontece? Sem perceber, mulher, você faz com que esse homem se cale, porque não adianta ele falar, você não vai escutar mesmo. Se ele vai lá, lava uma louça, ao invés de você ir lá e falar com ele, nossa amor, obrigada, tá vendo? Você tá conduzindo, mostrando pra ele que você gosta que ele faça isso, né? Então, amor, muito obrigada por você ter lavado a louça, tá horrível, porque ele não vai lavar igual você mesmo, não vai, vocês são duas pessoas diferentes. Tá horrível a forma que ele lavou, tá sujinha ali, mas agradeça, conduz. Só que o que a maioria faz? Não, precisa lavar não, porque eu vou ter que trabalhar 2 vezes, porque se lavar eu vou ter que lavar de novo mesmo, então, deixa que eu faço. Infelizmente, é a realidade que a gente vê.
E a gente trazendo isso aqui pra vocês, mulheres, é a título de conhecimento mesmo, para que cada uma, né, possa olhar, às vezes, de verdade, perceber aí no seu coração como é que tá aí dentro do seu relacionamento, como é que tá aí com o seu companheiro. E a gente sabe que a gente tá falando aqui também para mulheres que às vezes não estão se relacionando. Então você entender os pontos que a gente vai trazer aqui pra você hoje, porque a gente sabe, né, que todo relacionamento é um encaixe perfeito. Né? Não tem nada fora do lugar. É a pessoa certa pra estar ali pra te ensinar alguma coisa. Eu costumo falar o seguinte, André, que o meu companheiro é o espelho pra mostrar na minha cara aquilo que eu preciso mudar. Então, quando você tá aí vivendo às vezes relacionamentos repetidos de formas que você não queira, de pessoas da forma que você, né, vamos supor, eu quero um cara que me ame, que me cuide, mas eu só encontro um cara que não quer nada sério e tudo mais, é porque você precisa avaliar os seus padrões, os seus comportamentos, entender o que é ser essa mulher sábia, entender o que é ser essa mulher de provérbios, modificar você, porque automaticamente você vai conseguir viver novos relacionamentos, né, com pessoas que sejam um encaixe perfeito para nova você, né? Então acho que a gente trazer essas consciências para eles foi importante, para que vocês possam avaliar o que está acontecendo aí com vocês, ok? Carla, perdão, você falando sobre isso? Perdão, gente. Ao vivo é assim, gente. Tropeça, fala errado, tá tudo certo. Você falando sobre isso, né? Que realmente, às vezes a gente traz esse assunto e mulher submissa, a gente traz só para casamento, né? Como você falou, tem mulheres aqui que são solteiras. Que bom! Que ainda não estão, né, nesse relacionamento, mas vão estar. A nossa vida, ela é feita de ciclos e de estações. O seu tempo hoje é estar sozinha. E você não precisa falar assim, então não precisa se preocupar com isso. Olha, Provérbios 31, que a gente fala tanto da mulher sábia, fala assim, uma mulher virtuosa, mulher sábia, quem a encontrará? Uau. Então, talvez, a gente fica assim, né, foi esse Provérbios, aí você lê lá e fala assim, essa mulher dá até raiva, né, essa mulher não existe. Que mulher perfeita, né? Se for pontuar ali quantas qualidades que ela tem. Mas foi a mãe de um rei que passou as orientações para ele, né? Primeiro vai dar os princípios, para ele, o que ele não deve se envolver. E depois ele dá ali o perfil de uma mulher, uma nora que ele queria ter, né? Uma mãe que quer o bem do seu filho. Mas ela tem esse versículo, né? Mulher virtuosa, quem a encontrará? E talvez a gente fica jogando muito pro outro. Quando ele me encontrar, o marido que eu quero ter assim, ou que eu estou. Então você que está na fase, né, da solteirice ainda, né? Nesse momento, dessa estação, toda estação é para nos preparar para o próximo nível. Hoje eu estou casada, né? Eu não tinha filho, eu estava numa preparação, né? Queria ter o Isaac. Hoje eu sou mãe. Acabou, findou, não. Meu ciclo está me preparando, né, nessa criação, nessa maternidade, junto com o casamento. É outra coisa, é um equilíbrio que eu tenho que fazer. Mas você na sua fase é o quê? Você é essa mulher, talvez te espelhe tanto no homem ideal, né? Os relacionamentos. Eu ouvi essa semana que tá difícil o homem, né? Tem dentro da igreja, o homem não presta, tá difícil o homem não existe. O homem não presta. Olha a crença. Então assim, aí você vê assim, porque a pessoa já vem com isso, né? No mundo é difícil, imagina na igreja então, não tem assim? Tem. Você é essa mulher ideal, e você, como está? Você está se encontrando, né? Nós precisamos nos encontrar, então você que não está em nenhum relacionamento, é o momento de você se encontrar como essa mulher sábia, né? Aquilo que Deus tem pra você, essa mulher que teme, porque sabedoria vem do temor ao Senhor. Então o primeiro princípio é eu temer, eu me ver em Deus, me ver completa, porque não é um relacionamento que vai nos fazer feliz. Não é um relacionamento que vai me tornar sábia. Não é um relacionamento que você estar casado para me estar submissa. Porque a submissão é nós vamos aprendendo na caminhada. É para todos nós. Nós submetemos a um patrão, aos pais. Né? A gente começa lá aos pais. A submissão é algo como um servo, né? É algo para pôr ordem. Então você vai aprendendo ali para depois você exercer. Então fica muito mais fácil. Quando você entende que você tem uma estação, você está numa estação, você está num ciclo, e você precisa se preparar nesse ciclo para você ir para o próximo nível e ir melhor ainda, não é verdade? Exatamente. Então, gente, eu tô amando isso aqui, tô amando. Aproveita e compartilha aí, gente. Manda o aviãozinho aí pra sua amiga, compartilha a live para que muitas pessoas possam aprender um pouco mais aqui, porque a gente ainda nem entrou no que a gente quer entrar com vocês, tá? Isso aqui tá sendo introdução, então vocês aguentam aí. Tem muita coisa. Duas gente. Mas olha só, a Gabi colocou aqui, ó. Infelizmente a sociedade está sempre distorcendo a submissão, que realmente temos que seguir cada vez
tá piorando, que é exatamente aquilo que a gente trouxe aqui, mas calma que vocês vão entender isso aqui, vocês vão sair dessa live falando assim, eu quero ser essa mulher, que agora nós vamos trazer tudo pra elas, nós vamos destrinchar aqui pra vocês. Olha só, olha, eu tô aqui, gente, eu tô pensando aqui, olha só, muitas das vezes essas mulheres, elas chegam e falam assim, Deus que me livre, eu não quero ser submissa igual minha mãe foi, não. Por que eu lembrei disso aqui agora? Porque na hora que você falou assim, a crença que o homem não presta, aquilo que você acredita é o destino final do seu GPS. Então, se você acredita que o homem não presta, para validar isso em você, você vai encontrar um homem que não presta, seja feito a sua vontade. Né? Então, eu trago muito para as minhas alunas que é ser para ter. Se transforme na nova você, para que você não fique só mudando de CPF, porque a mesma você vai encontrar o mesmo tipo de relacionamento. Então é naquilo que você falou. Modifique. Você precisa mudar e estar preparado para ser encontrado. Toda carência, ela vai revelar uma ausência. Então, gente, vocês aguentam mais essa hora. Vai ter desde o ventre, né, da nossa mãe. É um retrato. E eu não sei você, né, que está nos assistindo, mas pelo que a gente trata hoje na igreja, é raro você encontrar família perfeita, vamos entender aqui, né? Gente, mas não existe. Não existe, mas uma família que tem o pai, tem a mãe, né? Hoje eu tenho meu filho, eu falo com o Jonas, vamos orar pela vida do Isaac, que benção o Isaac, crescendo lá, que tem a mãe, o pai sentado, à mesa, almoçando junto, orando, ensinando os princípios. Gente, eu não sei o que vai ser do futuro dele, eu profetizo bênção, né? Vai ter as escolhas dele. Mas eu quero muito deixar um legado pro meu filho. Mais do que ensinar na igreja, eu quero que meu filho tenha orgulho e falar assim, olha, o que meus pais estão vivendo, o que eles falam lá, é o que vive na minha casa. Eu quero poder um dia ouvir da boca do meu filho e falar assim, tá longe ainda, tá muito longe. Mas ele fala assim, quando eu for casar, eu quero casar com uma moça igual a minha mãe. Gente, pensa que uma mãe é um orgulho, não é? Eu não tive isso, né? Não culpo os meus pais. Porque foi aquela torneirinha que foi passando, até quebrar um ciclo, né? Deram o melhor. A gente só pode dar ao próximo aquilo que a gente recebe. Então, quando a gente fala, como nós, né, tem homens aí também, mas mais voltado para a mulher, já foi comprovado que a criança, o bebê, que já escuta desde o ventre a voz paterna, que tem essa voz ativa, é uma outra mulher aqui, né? São coisas que até na área do estudo, é elevado, QI e tantas outras áreas, e é uma menina emocionalmente mais resolvida. Aí pensa comigo, se por esse lado é positivo, e aquela que não teve essa voz, que essa voz foi silenciada? Ou aquela que teve o pai, mas o pai não foi um pai presente? Qual que é a visão que ela vai ter, né? Dessa paternidade de um homem, né? A visão que ela teve ali foi como é que o pai tratava, a mãe. E aí, a última coisa que ela vai querer, como eu falei que foi o meu caso, é um relacionamento. E mais ainda trazendo para o lado cristão, né? Eu sei que Deus, ele tem todo o poder, gente. Só que nós temos um Deus, um pai, que ele não invade. E é muito mais difícil uma pessoa aceitar a paternidade de Deus, como ela não teve uma paternidade, uma referência aqui nessa terra, do que uma que teve. Né? Eu não tive essa paternidade, né? Eu construí esse relacionamento com Deus, não foi assim, já fui me derramando e enxerguei, e depois eu vi no meu relacionamento. Né? Eu não sou uma mulher perfeita, meu casamento não é perfeito, mas eu estou em construção. Eu falo que meu casamento é bênção, eu vou aprendendo. Mas não foi assim de um dia para o outro. Eu não tive essa referência. A paternidade, eu volto que falo, não estou desonrando meu pai. Mas hoje, graças a Deus, nós construímos um relacionamento que Deus me deu. Já contei esse testemunho meu ali na igreja, né? Porque eu entendi que o momento hoje que eu estava era de trazer cura para o meu pai. Porque se eu dependesse dele, ele não teve esse momento. Então, qual que era a visão do meu pai? É aquele pai que quando eu estava doente, aqui ó, tá o remédio. Aqui ó, toma um biscoito. Tem reunião na escola? Ele na escola é pequenininho, eu lembro do meu pai, eu tenho essa imagem, gente, meu pai tirando o cinto, pondo na mão da professora, eu juntei isso, né? E falando assim, ó, se ela fizer alguma coisa, se ela desobedecer, pode até ela correr na bunda dela. E a professora falou, não, aqui não é assim, não, pra deixar aquela ignorância. Eu via meu pai, né, assim, eu tenho flecha, minha irmã fala muito que conviveu mais, porque foi até os 2 aninhos, mas o meu pai proibiu minha mãe de ir na rua. Minha mãe não podia ir numa igreja, porque senão ela estava ficando com o pastor. Minha mãe não podia trabalhar, porque ele dava tudo. Ele que era o cara que bancava. Então, essa visão que foi passada pra gente. E aí entra uma Andréia que não teve essa paternidade, né, esse amor. Eu nunca fui de ouvir do meu pai, eu te amo, filha. Abraçar, gente, eu não tive isso. Então eu fui quebrar isso pra vocês terem uma ideia depois que eu fui casar. Que eu falei, por que meu pai
pai nunca falou eu te amo? Por que meu pai nunca me abraçou? Peraí, como que ele tratava com minha mãe? E eu falei, eu vou quebrar isso, né? Eu vou ir de encontro com ele. Se ele nunca me abraçou, eu vou abraçar. Se ele nunca me falou eu te amo, eu vou falar. Não foi assim. Sabe o Chaves, quando ele estava treinando lá? Eu ficava treinando, eu vou falar, é hoje, é hoje. Até que o dia que eu falei com ele, eu te amo, eu abracei, ele estava com tanta vergonha que na hora que nós abraçamos assim, a lágrima correu. E eu falei, tá aí. Ele sempre quis falar isso, mas ele nunca conseguiu, ele nunca recebeu isso. Então, talvez você é ferida nessa área, você vê essa submissão como um capacho, como um jugo, porque talvez a sua mãe foi muito mandada, né? Quem te criou foi assim, ou talvez a referência mais próxima trouxe esse retrato para você. Mas eu tenho boas novas para você, a palavra é boas novas. Não é isso que Deus tem para nós. Não é isso submissão. Deus não quer que um homem mande em você. Deus fala que, a Bíblia fala, né, que é de Deus, né, que o homem foi feito como cabeça. Só que quando Deus foi criar a mulher, Ele não criou a mulher da cabeça para mandar e nem do pé para o homem pisar. Da onde que foi? Da costela. Então a submissão ela não é isso aqui, ó. Eu tô debaixo do homem para ele fazer o que quiser, para me amassar, para ele. Não, a submissão ela é assim, ó. Ele vai na minha frente para me proteger. Ele é o cabeça, ele é a direção, mas aqui eu tô com ele, eu tô impulsionando ele. E ao mesmo tempo ele tá me impulsionando para a mesma missão, para o mesmo chamado. E assim os dois se tornam um. Por isso que é um. É na mesma missão. Eu tô com meu marido ali aonde ele for. Eu tô debaixo de obediência com ele, né? Por quê? Olha o que a Bíblia fala, que a submissão, ela fala de um homem que teme a Deus. Gente, não tem coisa melhor. Lógico que eu quero obedecer meu marido, eu quero honrar ele, quero estar debaixo da missão. É um homem que está alinhado com Deus. É um homem que escuta Deus. Então eu vou estar. Aí você pode estar pensando assim, Andréia, mas esse não é meu caso. Aqui em casa não tem um homem que teme a Deus. Se eu for seguir meu marido, as coisas vão desandar. E aí? Aí a questão é que você, como mulher, você precisa entender e ter a sabedoria. Olha a mulher sábia. Até onde você pode ir? Que decisão que você pode tomar, que você vai construir e edificar o seu relacionamento sem se posicionar como homem, mas também você não vai deixar seus filhos para que você sofra, para que vocês, né, até na vida financeira aí, caia em decadência. Não. E aí, enquanto isso, você vai honrando o seu marido, porque independente se ele serve a Deus ou não, se ele é temente ou não, você casou com ele, né? Vocês estão ligados, vocês têm uma aliança. E toda mulher que entende isso, gente, é bem assim. Em silêncio ela ganha o seu marido. Em silêncio ela consegue se posicionar. Tem algo no seu coração. A mulher sábia, ela constrói. Ela edifica a sua casa. Ao contrário também, a mulher tola, com suas próprias mãos, ela destrói. Mas para que eu seja mulher sábia, eu não é um passo de mágica, eu não nasci, né? Nasci inteligente, sábia, não. A sabedoria, ela veio, eu já falei que a Bíblia fala isso em Provérbios, né? Que é o temor ao Senhor. Se você teme o Senhor, 90% já está encaminhado. Porque uma mulher que teme ao Senhor, ela tem direção do céu. Ela tem a direção de Deus, ela tem paz no seu coração. Vem aí o mundo, a sociedade, colocar regras, impor. Mas você sabe assim, opa, não é porque eu não posso fazer. Gente, vamos parar com isso. Acho que já foi até um tempo. A mulher não pode fazer nada, porque está debaixo do relacionamento de um jugo que não pode. Pelo contrário, nós podemos tudo. Mas uma mulher que é submissa, uma mulher que tem esse temor ao Senhor, ela fala assim, eu até posso, mas eu não quero. Eu até posso desonrar meu marido, mas não vai ser bênção para mim. Eu até posso enfrentar, ser como minha tia, ser como a minha mãe, mas o que eu vou ganhar com isso? Então eu prefiro me submeter. Eu prefiro entender qual é o meu papel, até onde eu posso ir, porque isso é bênção para mim. Né? Uau, né, gente? Uau! Já trouxe a explicação assim toda para nós sobre submissão, né? E eu acredito, Andréia, que as mulheres, elas só não se colocam nesse lugar de sabedoria e de submissão, literalmente, quando não entendem o que é isso. Porque é igual como você falou, quando a gente se coloca nesse local, que a gente vê que não precisa ter disputa, que não precisa, que é um do lado do outro, conversando, né? Eu costumo dizer assim, que casais, trate o outro como se a bola de cristal do outro não estivesse funcionando, né? Ah, eu não gosto de tal coisa e tal, eu queria que ele fizesse. Você já falou com ele? Você já conversou com ele? Né? Só que até a forma delas chegarem e falar, muitas das vezes é pesado, né? Onde eu falo com elas muito assim sobre a linguagem feminina. Seja feminina, seja aquela que conduz, seja aquela que é leve, que gera paz pro seu companheiro quando ele chega em casa, né? Esse é o nosso papel, porque ele vai lá fora, mata o leão por dia, e quando ele chega em casa, ele precisa
É como se ele se reabastecesse na paz que você gera pra ele. Só que aí o companheiro chega em casa, você tá lá, por que isso, menino isso, menino aquilo, outro? Não estou dizendo que você não pode ter vivido um dia desafiador e vai estar assim dessa forma. Tem o direito, né, de se estressar. Exatamente, ser ser humano, né? Mas trazer esse acolher para que ele possa se reabastecer e ver que você gera essa paz pro lar. O termômetro do lar é a mulher, né? Se a mulher tá estressada, o resto... O Jonas fala isso, o dia que você acorda de boa, ele mata todo mundo bem. Mas o dia que você acorda azeda, porque tem acabou, tá todo mundo, a gente sabe. Ele falou, o dia que você... Isso é mágico. Olha isso, gente. Isso e a gente tá aqui falando e é muito sério, né? Porque é mágico, olha só. A forma que você tá, você conduz os que estão ao seu redor. Por quê? Porque o papel de gerar paz é seu. Exatamente. Só que como que você vai gerar essa paz se você não sabe nem o que é isso? Exatamente. O que acontece, Carla? A gente é muito guiada por esse... Você tá. Você que não. meu marido fala, não. Isso. O feminismo, né? Ai, pronto. Que é um tema polêmico também, gente. Mas temos que falar. Eu falo, não tem nada polêmico, né? Seu coração tem paz, você tá nos princípios, nos valores certos, então, bola pra frente. Mas, pela falta de conhecimento, foi o que ela falou, a gente não sabe nem se posicionar. E aí nós somos levados, sabe? Pela visão, pelo campo, aquilo que o nosso campo, né, está enxergando, está vendo. Então, eu até creio, sabe, cara, que está chegando um tempo de uma chamada mesmo, despertar das mulheres, sabe, assim... Eu falo muito da Bíblia porque eu sou pastora, né, gente? Então, mas lá, e é o que nos norteia. Não é religião, né? Talvez você que está nos ouvindo aí fale assim, eu não sou crente, não é isso. A Bíblia ela foi dada como um princípio, né? Não é regras para impor, mas como um cuidado, como uma proteção para nós. É o único livro, é a própria palavra de Deus que tem orientação para todas as coisas. E nós, como mulheres, nós precisamos basear aqui. Mas pela falta de conhecimento, se a gente não sabe para onde que a gente quer ir, se a gente não tem esses princípios, qualquer coisa para nós que vai caber, qualquer direção. Então, o que é mais cômodo? Eu ia ir no celular, né? Aqui, ó, deslizar a tela aqui, ver o que a mulher tá falando. Essa mulher aqui que eu sigo, nossa, ela é top. Nossa, então o que ela tá falando? A mulher tem que se empoderar. Tá na alta isso. Então, deixa eu ver. Mas você sabe por trás da tela como que é essa mulher? Né? Mas essa mulher aqui, ela ganha tal, ela tá assim, ela tem um relacionamento mais assim, é uma referência da empresa dela e tal. Mas você sabe dessa mulher, quando ela deita a cabeça no travesseiro, a sua alma, as suas emoções como que está? Eu não tô falando que a mulher não pode ser, gente. Mas o que Deus tem pra nós é uma mulher completa. É a mulher de Provérbios 31, sim, que administrava, que fazia tudo. Mas lá nos últimos versículos fala assim que ela era honrada. Olha, a Bíblia fala que nós devemos ser submissos ao homem, como a igreja é a Deus. Se eu te falar assim, você se submete à vontade de Deus? Você quer ser submissa a Deus? Claro, quem que não quer? Deus, eu quero. Porque Ele guia tudo sabiamente. Deus vai te colocar nos locais, nos ambientes que você precisa estar, te dar as orientações que você precisa, porque Ele é Deus. Então, se a gente coloca, olha isso, a gente coloca a submissão, ser submissa ao seu companheiro assim como é para Deus, olha só, gente, é você estar com um companheiro que você sabe que vai te conduzir para o melhor local, família, os dois juntos. Exatamente. Por isso que é submissão, gente. É isso que a gente quer trazer para vocês aqui, para deixar muito virado na cabeça de vocês, virar a chave para vocês disso, que é o que a Andréia trouxe aqui. Submissão é o homem e a mulher abaixo da mesma missão de Deus, lado a lado ali. Não tem um melhor nem pior, não tem questão de gênero, porque é homem, não tem isso, não tem que é porque é inferior, não tem nada disso, não tem que Deus tem algo específico, não tem. É porque é uma ordem, né? Porque Deus comparou ele, o homem como Deus, e a igreja como a mulher, como a noiva, né? Que ó, é uma questão assim, ó, é Deus, o homem e a mulher. Então eu tô aqui, o homem Deus tá passando orientação pro meu esposo tem que ter ligado comigo, eu tô com Deus ali, nós estamos na mesma missão, nós estamos indo. E olha só, o que é essa missão quando se une o homem e a mulher? A base é o quê? Família. Família. Estruturação de uma família abaixo de Deus. Olha que lindo isso. Deus é maravilhoso, não é? Não. Você tá no lugar certo, cumprindo o seu papel, as coisas fluem. É leve, por isso que eu falo, submissão é leve, gente, é bênção. Nós precisamos, como mulheres, aceitar isso. Só que começa aqui, ó. Tem que, né, na minha mentalidade, entender, peraí, não é verdade.
Nunca parei pra pensar sobre submissão, eu sou submissa, né? Não deixem, gente, distorcer isso pra vocês de submissão. Submissão é isso aqui. Igual a Andréia falou, né? A gente não tá trazendo sobre religião e tudo mais, é sobre Deus, mas não tem como explicar a submissão se não é pela Bíblia. Não tem jeito, não tem jeito. A forma mais clara de trazer pra vocês isso é a partir daqui, gente. Não tem como. Porque é lá que você entende o princípio de tudo. É lá que você entende por que Deus criou a mulher. Porque Adão estava se sentindo sozinho. Não quer dizer que ele era incapaz. Porque ele estava ali cuidando do que já era perfeito. Exatamente. Né? Isso dá outro assunto sobre o trabalhar muito e tal. Mas ele estava ali cuidando daquilo que já era perfeito. Porém, ele olhava para um lado, olhava para o outro e estava se sentindo sozinho. E Deus não podia criar a mulher do pó igual ele, não. Gente, Deus quer sabedoria e que faz tudo perfeitamente. Ele podia ter criado igual a Adão, mas não, o que ele fez? Criou da costela. Por quê? Porque ela é auxiliadora. Exatamente. Ela não veio ali para poder ir lá pegar ao pasto para ele, não, porque nem ele precisava fazer aquilo lá, porque era tudo perfeito, o solo ali. Só que hoje acontecendo é isso, né? Querer isso, né? O empoderamento. E aí é o tal do empoderamento, que tá lá, é uma CEO de uma empresa, ganha muita grana e tal. Porém, gente, não estou falando que é regra, tá? Mas na maioria das vezes, se não entende sobre feminilidade, se não entende submissão, geralmente é aquela mulher que tá infeliz no relacionamento. Por quê? Porque eu costumo dizer isso muito para as minhas meninas. Minhas meninas é forma de chamar elas carinhosamente, mas minhas alunas, eu costumo muito falar isso, gente. Você pode ganhar 50 vezes mais que seu companheiro, você pode estar lá, ser uma CEO de uma empresa, sim, tá lá, mandar em 50 homens, ter que dar ordem lá na empresa em 50 homens. Porém, aí ela tá utilizando um pouco mais o masculino ali, né? Quando ela tá fazendo isso, dando ordem. Então aí a gente precisa utilizar, sim, também dessa força, desse movimento, né? Porém, quando ela volta para casa, ela precisa voltar para a cadeira do feminino, porque aqui tem alguém já sentado na do masculino. Porque senão ela entra em casa, ela vai começar a disputar com ele. E não é atenção, é um lado a lado aqui, ó. Eu posso lá fora mandar, comandar, ser show sim, mas aqui tem que ser igual para igual. Eu ganho 50 mil, meu marido ganha 10. Eu costumo dizer isso porque é bom para ilustrar para elas. Eu ganho 50 mil, meu marido ganha 10. O importante é que o casal ali entenda que aqueles 60 mil é dos dois, de esforço dos dois iguais, e não tem nada porque ela trabalha mais, ela... Não. O homem precisa sentir que aquele valor ali, que aqueles 10 que ele coloca ali, ele provê. Só que aí quando vai pro empoderamento, conta de tudo, não preciso de homem para nada. Geralmente essa mulher que não tem essa consciência chega em casa, eu que faço a maior parte das coisas aqui, eu que isso, aquilo, outro. Ou seja, o que ela coloca ele? Como inferior. Já começa aí, né? E casal é igual, é lado a lado. Né? Então, assim, eu gosto de falar isso porque muitas vezes assim, então tem que ganhar menos. Não. Você pode ser uma mulher muito boa naquilo que você faz, você pode buscar sim o seu trabalho, se ver realizada naquilo, porém, dentro de casa, quando você voltar para casa, você precisa ser esse feminino, porque já existe um masculino ali. O homem necessita, é bênção para a mulher, é bênção para a família, é bênção para os filhos. Eu trabalho fora, né? Trabalho secular, né? Tô ali na igreja com meu esposo também, mas eu trabalho fora também. Porque eu gosto, sempre trabalho desde nova, né? Sempre fui muito independente, né? É algo que eu trabalhei, precisei trabalhar também dentro do relacionamento, né? E a gente pode, um outro momento, né? Eu já me autoconvidando, tá vendo? Adoro! Vai vir sempre! Né? Mas é porque nós, quem assim, tem esse perfil, né? Já se entra com o relacionamento, tipo assim, eu sempre paguei, tenho meu dinheirinho, né? Então, assim, é uma coisa que tem que ser trabalhado. E isso é bênção, né? E o Jonas concordou de continuar trabalhando, mas hora nenhuma isso me dá, né, a liberdade ou o meu ego de falar assim, olha, o trabalho, o dinheiro é meu, ele continua sendo a cabeça, né? E a função na minha casa lá de administrar tem que ser eu. Se eu decidir trabalhar, meu marido, ele vai ser o provedor. Mas se eu tô trabalhando, eu tô junto com ele ajudando, não tô falando que ele não pode fazer nada. Mas a administração tem que ser minha. Eu não tenho que chegar e falar assim, o que tá faltando, tá ali pra casa ou não. Se a casa, a função de administrar é minha, quer dizer que ele tem que estar, eu tenho que estar. Mas eu vou colocar alguém? É eu que tenho que dar conta ali. Porque
porque tem essa diferença, a gente faz bem, como a Carla falou, seu esposo tá ali, tá, né, um homem que saiu, tá trabalhando, sabe-se lá como é que foi o dia dele, e ele chega numa casa e encontra uma casa desorganizada. Ah, André, mas eu trabalhei o dia inteiro. Mas a nossa função é administrar. Você não tem que fazer. Mas administrar é a gente. Quem que vai colocar, quem que vai fazer? Então o homem ele não pode ser a mulher da casa, né? Da mesma forma, a mulher quando ela sai, lógico que o dinheiro é um só, mas ela não tem que estar preocupada. Ai, amanhã tem que pagar a conta com isso, é porque nós estamos assim, é porque a finança, como é que a gente vai fazer? É algo, é junto. É o homem ali, ele que vai correr atrás. Né? O Adão ali que pegou no arado ali, né? A necessidade da mulher, Deus viu que era bom por causa do homem, né? Então isso é companheirismo, né? Eu falo que administrar, questão de finanças, trabalhar, tem regra. Isso aí vai do perfil do casal, né? Vocês, todos os dois estão de acordo, em comum acordo, né? O fato é que se vocês casam se tornam um só, pelo menos lá em casa é assim, nosso dinheiro é um só. E isso é bênção, gente. Pagou as contas, divide da melhor forma. Não tem isso que é meu, que é dele, não. É nosso. Tudo é simples, tudo é bênção, é nós aqui que complicamos. E nós queremos fazer o mais difícil, inverter as coisas. E aí nós nos perdemos no meio do caminho aí. E geralmente, casal que chega pra mim, que não é essa estrutura, sabe? Porque olha só, se eu e você tá aqui, eu ganho 30 mil, você ganha 10. Quando a gente vai comparar valores, a gente já tá em disputa com o outro. Porque um já tá ganhando menos de outro mais, então a gente já tá em disputa. Geralmente, os casais, que a gente, estou falando de clínica, tá, pra vocês. Geralmente, quando vem que não é essa estrutura de o casal ser um só, porque o casal é um só, né? Uhum. Então, quando não tem essa consciência, essa estrutura do casal ser um só, geralmente aquele casamento já está em disputa um com o outro. Porque é gente sem inconsciente, sabe? Ela tá ali achando que ela ganha mais, que ela pode mais, então que ela tem que dar ordem. Então, quando esse casal tá ali, que eles têm esse comum acordo de os dois serem um só, aí, gente, eu sinto muito, mas o dinheiro dos dois é um só também, porque senão vocês vão entrar em disputa. Eu não tô aqui falando, olha, você tem que fazer isso. Não, eu estou trazendo para vocês coisas que eu atendo todos os dias e que é matemático. Que quando o casal está nessa situação, eles já estão em disputa. Então, estão disputando. Já está dividido, né? Já está dividido, né? Exatamente. Nós não estamos falando para vocês fazerem isso, não. Mas, se você está escutando tudo que a gente está falando aqui, você já vai começar a ter uma percepção de que vocês dois são só. Então, vocês dois precisam assentar para acordar decisões, acordar como vai ser com o filho, acordar, não é você pegar e ir lá e fazer, mulher, nós estamos falando para mulher, porque eu acredito muito nesse posicionamento feminino aqui, né, porque o homem tá o frouxo, porque a mulher foi lá pra cima e querendo pegar o lugar dele, aí depois entende porque tá cansada, que tá vivendo dois papéis dela e o de lá fora também de fazer o papel. É porque eu falo, se a gente vai cumprir a nossa função, nosso papel, é algo que é tranquilo, né? Na nossa igreja nós temos o curso de noivos e é muito bacana, porque uma das aulas a gente dá um tempo, uma atividade prática para que os casais, eles entram, né? Casais de noivos entram a gente dá umas, se não me engano, de 10 acho que 15 perguntas que eles vão fazer, né? Decisões que eles têm que tomar depois que eles forem casados, já pensando, né? Você falou até de filho, por exemplo. Quantos filhos você quer ter? Você quer ter filhos? E são coisas assim bobas que talvez espera casar para depois, mas eu não quero ter filho. Mas eu não desejo ser mãe. E é muito bacana isso porque a gente dá oportunidade para alguns falar. Dinheiro, a gente põe um dos dinheiro, né? A gente fala do tempo livre, final de semana tempo livre, os dois vão trabalhar, você quer que a mulher fique em casa? Até nisso. Né? Tempo livre, o que você quer fazer com o tempo livre? Ah, eu quero ir para casa da minha mãe, e a mulher, ah, não, mas eu não quero isso não. Então, assim, são pequenos detalhes, gente, que a gente pode ajustar e conversar, né? Alinhar a rota. E aí você pode falar assim, ah, isso é bobagem, não é bem assim não. A gente estuda pra tanta coisa, tudo a gente estuda na vida, né? Pra formar, pra isso, pra fazer um curso e tal. E o casamento, a gente quer chegar e tá tudo pronto. Né? E olha que nem fazendo curso, não tô falando que o curso te prepara 100% não. Porque casamento é uma caixinha de surpresa, cada dia se abre. Sabe aquela, tem um brinquedinho, uma bonequinha que você vai abrindo, ela é grande, vai ficando, tem um nome, né? Ela vai ficando pequenininha. Se abre, tem uma boneca grande, vai tirando Você nunca viu, não? Nunca vi, não. Tem uma bonequinha assim, acho que tem até um nome, se você souber, você vai tirando até ela ficar pequenininha. Eu falo que o casamento é aquilo ali, ó. Você abre, aí você abre o outro, aí você vai abrindo. É todo dia uma novidade, todo dia uma construção, todo dia uma renúncia,
todo dia uma submissão, você vai se submetendo ali, né? Fato é que nós estamos falando de mulher, sabe? Quando se trata de nós, mulheres, que nós entendemos o nosso papel, que nós entendemos assim, eu tô no meu casamento para fazer, né? Para ser, eu já sou feliz, mas para tornar esse relacionamento mais saudável, mais feliz, é fácil me submeter. Por quê? A submissão ela fala de ordem, a submissão ela fala de renúncia, de servidão, de ser servo. E a submissão, ela fala de fazer o bem ao outro. Eu me submeto ao algo, porque talvez nem é a minha vontade naquele momento fazer algo mesmo não. Mas eu me submeto, me coloco aquilo ali, porque eu quero fazer. Gente, se eu casei com a pessoa, eu quero o bem dela. Porque eu querendo o bem dela, vai ser o meu bem também. Então é deixar um pouco do egoísmo. E às vezes a gente entra, né, com toda a nossa bagagem para um relacionamento, a gente abre aquela mala e fala assim, minha vida é assim, 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 é essa, eu quero que seja assim. E não vai funcionar, não vai dar certo. Da mesma forma, o outro também vem. Então é uma mala que vai ter que se tornar uma só. E não vai caber as mesmas coisas, né? Pensa uma mala, o mesmo tamanho, os dois vêm com a mesma bagagem. Vai ter que abrir mão, um abre de um lado, outro abre do outro. E assim vocês vão construindo, nós vamos construindo, né? O relacionamento. E nessa caminhada, nós vamos nos tornando essa mulher, né? Que é uma mulher segundo o coração de Deus. Uma mulher que teme, que tem a visão do que é Deus tem para mim, dos princípios, dos valores, né? Do que eu quero no meu futuro, né? Nós falamos da mulher de Provérbios 31. Era uma mulher empreendedora, era uma mulher que levava cedo para colocar o pão, né? Talvez você não vai sair para assar um pão de queijo, mas se eu sair e levantar cedo, é para você ir para empreender. Talvez você é essa mulher que precisa acordar bem mais cedo que o seu marido, que chega bem mais tarde, né? Talvez você, essa mulher de Provérbios 31, que precisa de conquistar uma propriedade, é você lá que vai lá, que olha, né? Que sai as compras, que cuida da economia. E a mulher, ela tem esse potencial, né? Se for o seu marido fazer a compra, ele tem paciência de olhar no supermercado as coisas. Eu sou dessa, gente, que eu gosto de olhar. Se eu falar com o Jonas, vai lá e compra um suco, ele vai, o primeiro que ele acha lá, ele vai comprar. Eu vou olhar o suco, o que é e tal, validade, o preço. Nós temos esse potencial e está tudo bem administrar nesse sentido. Mas lá no final a Bíblia fala que esse homem, ele é honrado. Então a gente faz todas as coisas, a gente sai para trabalhar, né? Vamos a empreender, vamos ser uma mulher de influência, mas sobretudo lembrar, opa, eu tenho uma casa, eu tenho um marido e eu preciso respeitar, eu preciso honrar, porque eu estou na mesma missão que ele. Uma mulher que ela tem essa sabedoria, que ela eleva o seu cônjuge, ela é abençoada, ela é honrada. Então assim, não tem nada demais, não tem nada de nossa, no século que nós estamos, eu estou falando sobre isso, sobre submissão, não tem isso sim, e é bênção. Você que ainda não tem isso, né? Eu creio que você crê em Deus, peça a Deus essa sabedoria para colocar essa paz e fala assim, então traz isso dentro de mim, né? Se é temer a Deus, eu quero temer ao Senhor para trazer esse ajuste, esse alinhamento no meu coração. E eu tenho certeza que um dia você vai olhar e falar assim, nossa, como que eu tinha esse pensamento, né? Será que não é porque era a raiz mesmo, era o legado que foi deixado para mim, não são os padrões que eu construí, né? E em tudo, gente, em tudo há tempo. Tudo nesse tempo pra gente consertar, pra gente rever. Você pode, eu não sei como que você se encontra no seu relacionamento. E talvez a maior dificuldade que você vê hoje, talvez o seu cônjuge nem é. Talvez está em você mudar esse padrão, você desconstruir, você se encontrar primeiro. E aí você vai vendo, né? Vai colocando as palavras certas, os seus comportamentos vão mudando, a sua mentalidade. E quando você vê, você fala, o que aconteceu com esse homem? E não foi, na verdade a mudança começou em você. E isso fluiu aí pro seu lar, né? E como a gente fica trazendo aqui pra... Gente, a gente tá falando mulheres, porque a gente deixou muito claro aqui que a mulher é que edifica o lar, né? Então ela conduz ali. E só pra clarear uma coisinha aqui pra vocês, que é o seguinte que a Andréia trouxe aqui. Não nos ensinaram a nos relacionarmos. Principalmente essa geração de agora, que vem das criações anteriores, porque a gente as nossas programações, a gente é 100% daquilo que a gente viu, ouviu, sentiu, escutou dos nossos pais, inclusive dentro da barriga. Então, sem querer, gente, porque o que a gente tá falando aqui, tá, são hábitos inconscientes. Sem querer, a gente repete aquele padrão. É igual quando a gente tava falando, eu quero viver um relacionamento em paz, tranquilo, mas caramba, os caras que eu encontro é só cara que não quer nada sério, só cara isso, aquilo. Você quer o contrário, mas você encontra só esse tipo de outros caras. É por causa desses padrões. Muitas vezes daquilo que você viu lá atrás, às vezes a sua mãe sendo abusada pelo seu pai, o seu pai às vezes agressivo, o seu pai um cara que não tinha muito paciência. Aí inconscientemente você vendo aquilo, é a primeira imagem que você tem de mulher é sua mãe.
A primeira imagem que você tem de masculino, de homem, é o seu pai. Então você inconscientemente traz pra você o quê? Que mulher, a sua mãe vivendo aquilo, aí você liga assim: minha mãe trabalhava, minha mãe cuidava da casa e meu pai era provedor, ele fazia as coisas lá fora. Só que na hora que ele chegava aqui dentro de casa, ele era bruto com a minha mãe isso, aquilo outro. Aí você liga que isso é submissão, porque a sua mãe trabalhava e ficava dentro de casa. Tá vendo a consciência contrária que já vem de histórias desde lá de trás pra você? Aí você fala assim: Deus que me livre, eu não vou querer ser submissa não. Porque você tem uma visão contrária do que realmente é submissão. E ali você, muitas das vezes, cria resistência com aquele masculino ali que é o seu pai. E às vezes até uma forma de honrar também que é inconsciente. Ao longo da sua vida você vai encontrando caras iguais a ele. Atrai, né? É a programação, lembra do GPS? É o destino final, é seja feita a sua vontade. Sim. Por quê? Porque a programação que você tem é o quê? Que ele é sua primeira imagem de amor ali, seu pai. O que você entende? Que homem é daquela forma. Então você programa isso dentro de você e por resistência, por não querer algo assim, a gente sabe que aquilo que a gente não quer, muitas das vezes é o que ocupa muito espaço na nossa mente o tempo inteiro para resistir e é o que a gente cria. Então ela vai ali sem querer, encontrando caras igual aquele ali para validar aquela programação, aquela crença que ela tem dentro dela. E aí, tô ali na adolescência, começando a conhecer, buscando alguém e tal. E de repente, é onde eu falo muito pra elas, porque quando a gente tava trabalhando no posicionamento feminino, eu falo assim: você já falou pro seu companheiro que você sentiu ciúme? Não, cara, porque isso aqui... Você já falou? Não, porque eu não vou falar não, porque se eu falar que eu senti ciúme, eu tô sendo menos, eu vou me sentir inferior, eu não consigo falar. Você já virou e falou pro seu companheiro assim: ei, amor, eu tô sentindo falta da gente ficar mais junto, conversando e tudo mais? Já falou? Não, eu não. A pessoa vai e fala pra amiga, pra um companheiro, fala pro terapeuta, mas não fala pro companheiro. E aí é onde muitas das vezes vocês repetem esse padrão de resistir a eles. Por quê? O cara veio com uma bagagem. Ele teve a criação dele aqui. Ele teve aquilo que ele ouviu, sentiu, escutou dos pais dele também. E ele é hoje aquilo que ele escutou lá atrás. E a mesma coisa com ela. Ela também vem com a mochilinha. As histórias, né? Cada um com a sua história. Cada um com a sua. E aí os dois se encontram ali e muitas das vezes, porque não nos ensinaram, gente. A gente não sabe o que é o comportamento masculino, o que é o comportamento feminino. Não sabe. Quando elas vêm contando muitas das vezes, não, porque isso, ele ficou na dele mais cedo, só respondeu ok. Mas o homem ele é mais prático mesmo. Ele não é aquele que... ele é mais prático. Não tô falando que ele não vai ser carinhoso, que ele não vai utilizar, né? Isso que é mais ali do feminino pra dar um carinho pro filho, pra companheira. Mas o natural dele é um pouco mais prático, porque justamente nós somos esse emocional. Por isso que são dois lado a lado. Porque o homem vai complementar, às vezes, aquilo que precisa ser mais papo, que a mulher é mais emocional. A gente espera, né, do homem, né? Lembrar a data de casamento, de namoro, trazer flores. E ele não conversa muito comigo, só eu que fico falando, né? Da mulher mais falante, né? Ah, ele não é tão carinhoso, ah, ele não lembra disso. Você tá querendo uma amiga. E aí não vai funcionar, né? Seu marido não vai ser sua amiga, né? Então é marido, que bom que ele é assim, que bom que ele é diferente. Claro, gente, tem coisas que nós precisamos dar um toque no homem, né? Que você vai ajustando em tudo. Mas não vai ter esse cara assim, desse jeito, idealizar não, porque não funciona, não existe. E graças a Deus, porque senão, como eu falei, vai se tornar uma amiga e não, né, um esposo aí num relacionamento, não é verdade? Exatamente. Só que muitas não conseguem exteriorizar isso pra eles, porque se falar que alguma coisa que aconteceu ali, nossa, amor, fiquei com ciúme disso que aconteceu e tal, elas não, e de falar assim, elas falam, eu não consigo. Aí você não consegue falar pra ele o que ela tá sentindo? Porque o feminino é isso, o feminino é se colocar vulnerável para que o outro possa cuidar. Exatamente. E aí, quando ela consegue ter consciência desse feminino, ela consegue entender o que é submissão. Porque é o homem e a mulher abaixo da mesma missão, ela no papel dele, ele no papel dele e os dois somando. Então, isso que eu falo sobre humanizar o seu companheiro é entender que a bagagem que você tem, ele também tem. Então, muitas das vezes, ele também está ali lutando para romper padrões e coisas ali, que ele também precisa entender daquilo que viu, ouviu, sentiu, escutou dos pais lá atrás, que são as programações.
Porém, eu entrei nesse assunto, né, muito de trazer conhecimento para elas, para falar uma coisa, que eu até falei numa imersão que eu dei fim de semana passado. Que nós temos essas crenças, né, que é o que nos programou. Porém, olha só, essas crenças que nós fomos programados lá atrás foi através de palavras, né, dos nossos pais, das nossas mães e tudo mais. Existem 5 níveis de crenças que eu não vou entrar aqui agora, mas existe um nível de crença que é nível de alma, que é a maior de todas. Bom, só para vocês entenderem nível didático aqui, é a maior de todas. Aí quando você chega no terapeuta, né, quando você vai lá para trabalhar sobre isso, você consegue olhar esses outros 4 níveis de crença, mas a de alma eu não consigo. Eu tô falando eu, gente, porque eu sou terapeuta. Eu não consigo, por quê? Nível de alma é com o pai. E aí, eu queria trazer isso só para quem estiver escutando, trazer isso muito pro coração. Porque se você, quando você nasceu, você saiu da barriga da sua mãe, né? Você foi criado pelo aquilo que você ouviu, sentiu, escutou dos seus pais. Quando você renasce em Cristo, porque quando a gente renasce, a gente, olha que lindo isso, a gente nasce, sai do corpo da nossa mãe. E quando a gente renasce, que é o nosso segundo nascimento, a gente entra dentro do corpo de Cristo. E aí, se nível de alma nós não conseguimos chegar porque é lá, e eu sou programado por uma palavra, né, que me gera uma emoção e tudo mais, o que reprograma acima de terapeuta e de qualquer coisa? A palavra que eu escutei no meu primeiro nascimento. A palavra do Pai, que é o meu segundo nascimento. Lindo isso, né? E quando eu consegui ter essa percepção, que eu escutei isso, que eu consegui trazer isso para elas, é onde eu falo muito assim para os meus clientes, todos eles lá que chegam, eu falo, ó, reposicionou pro feminino, masculino, então agora você vai buscar Deus. Não importa a região, não importa onde você vai, mas você vai buscar Ele. Por que Ele? Porque tanto o homem quanto a mulher nasceram abaixo para ficar lado a lado da missão dele. Então, se eu não busco o início, meio e fim de tudo, como que eu vou conseguir seguir? Se eu não submeter essa autoridade maior que é Deus, eu não vou conseguir submeter a autoridade nenhuma, nem marido. Muito menos o marido vai virar E aí, a forma que você vê o pai. Exatamente. E aí, Carla, é tão sério isso, porque a maioria das mulheres que tem dificuldade de se submeter a um relacionamento ao marido, isso já refletiu anterior, talvez a um pai, a um patrão, uma pessoa sempre que foi muito assim, né? Falar, porque eu sempre fui independente, porque é meu perfil. É porque já é uma carência e é algo que já vinha lá atrás. E você só despejou isso na pessoa que, coitado, era o marido, era o relacionamento mais próximo, né? Exato. Mas é como aquela florzinha, né? Aquela plantinha que tá ali, ó, bonitinha. Mas a raiz tá profunda. Então a gente só pode recuperar isso, né? Aonde? Na raiz, cortar o mal pela raiz. Então uma mulher curada, ela vai curar todos à sua volta. Mas uma mulher ferida, ela vai ferir todos à sua volta. E talvez essa ferida exposta está sendo essa falta de submissão. Não é nem porque você não entende, você até entende, mas você não quer dar o braço a torcer por causa desses padrões, por causa dessa carência emocional, né? E aí onde que você vai fazer? Você vai desgastar o seu relacionamento, né? Você vai impor sua voz, você sabe que você está errada, porque quando nós não estamos cumprindo, gente, aquilo que nós somos criados, nós somos corpo, alma e espírito. Quando as nossas emoções, né, não há um equilíbrio entre isso tudo, alguma coisa ela vai buscar, alguma necessidade ela vai. E aí, como eu falei, talvez você vai descontar isso num patrão, umas outras coisas que você tinha que se submeter. E aonde que você vai resgatar, aonde que você vai tentar suprir? Numa academia, numa estética, não estou falando contra isso. Mas é algo que é excessivo. Pensa em uma coisa que você está se pondo demais. É porque a sua alma está gritando. Né? Esse lugar, esse papel está gritando por você, para você se submeter, para você se colocar. Mas como ainda está esse desequilíbrio, como você ainda está perdida, como você não se conectou com a sua essência, né? Não é religião, mais Deus. Aí você vai no terapeuta, você vai no psicólogo, aí ele te dá uma palavra, você sai leve, né? Pensa, faz. Mas aí você volta e a alma tá lá ainda. Colocou um band-aid, mas um tempo, uma hora ela vai sair. E a alma tá ali esmurrando, tá gritando. Então talvez o que você precisa é só se voltar para esse lugar.
esse lugar de descanso, esse lugar de se conectar às suas emoções, à sua alma com o seu Criador, né? Ele nos criou e se reposicionar, né, no lugar que Ele tem para nós. Não é ir para um lugar futuro, é para um lugar que nós devemos voltar, é voltar à nossa essência. E aí a gente vê que tudo se torna mais fácil, né? É possível. A essência feminina. Eu não sei a sua situação, talvez eu contei um pouco do meu testemunho aqui, né? Como recentemente eu falei com uma pessoa e ela falou assim: aqui, não fica falando assim do seu relacionamento, não fica falando assim do seu esposo, não fica vendendo, não, porque hoje, eu falei, gente, o mundo tá tão mal, né? Nós estamos tão assim numa realidade tão assim exposta, externa, tão assim fora mesmo, né, dessa questão de viver o bem, que hoje você não pode falar, que as pessoas acham que você está mentindo, ou que se você falar algum mal vai te atingir. Não, nós temos que falar assim, nós temos que ser essa referência, sabe? Não estou falando que eu tenho um casamento, um marido perfeito, não, mas um relacionamento saudável, bênção. Então eu não sei qual que é a sua posição, né? Qual que é o seu contexto hoje, mas o fato é que independente, pode ser o caos que você tiver, eu tenho certeza, eu tenho a convicção que tudo pode se transformar. Aonde você está vivendo um fel, é possível você viver um mel por causa de Deus, por causa da nossa fé em Deus. Não é religião, gente. Mais uma vez eu vou falar isso. Faz um teste aí. Eu não sei se, eu creio que, né, você talvez não é cristão, não é crente, mas se você tem uma Bíblia, você já teve acesso a uma Bíblia. Se você já escutou a história de Abigail, você conhece a história de Abigail? É uma mulher assim, tremenda, né? Uma mulher, a Bíblia fala que essa mulher é doce. Nós devemos ser essa mulher doce, uma mulher delicada, uma mulher sábia, uma mulher que teme a Deus. Porém, ela se conectou, ela fez aliança com um homem mau, Nabal. E a palavra Nabal, o homem Nabal já falava, né? É um homem iracundo. Pensa um homem revoltado, pensa o oposto dessa mulher, uma mulher toda delicada, toda feminina, né? Amável. E aí faz uma aliança com um homem rude, né? Um homem grosso, né? Um homem aí que contra os princípios de Deus. E ele tinha, né, muitas terras. E naquela época, né, Davi estava próximo, tinha muito isso de um apoiar, um ajudar o outro. E Davi estava próximo lá da terra de Nabal e mandou que um dos servos fosse lá pedir ajuda a Davi, né? Que se ele tivesse alguma coisa aí para comer, né? Alguma coisa para dar aos seus servos, que ele pudesse alimentar. Porque em uma certa ocasião ele já tinha defendido, né, os servos de Nabal. E quando os servos vão ali diante desse homem, pega esse homem, pensa num homem iracundo. Você já trabalhou com alguém? Você já foi essa pessoa? Talvez uma mulher, você é homem não, você não pode falar nada. Eu já trabalhei com uma pessoa assim que eu falo, Jesus, que energia é essa? A pessoa, se põe pouca comida, ela reclama. Se põe muita comida, ela reclama. Se ela tá com roupa, ela reclama. Se ela tá sem roupa, ela reclama. Tudo. Era esse Nabal. Tudo tava ruim. Pensa essa mulher, hein? Tantos motivos que ela tinha, né? Pra jogar esse homem pro lado, né? E viver a vida dela. E a Bíblia fala que quando esses servos chegaram pra ele, dando a notícia, ele falou assim, quem que é Davi? Nem sei quem que é Davi, né? Vem muitos servos aqui citar nome de tal pra pedir ajuda. Eu não vou ajudar não, porque eu nem sei quem que é. E quando os servos chegaram com essa mensagem para Davi, Davi ficou muito bravo, né? Como rei, falou, nossa, o momento que ele precisou, que os servos dele estavam aqui, a gente deu de alimentar, deu de comer, e agora que eu preciso ele faz isso? Mandou os servos dele ir, nós vamos lá, eu também vou, e nós vamos matar todos os homens. Falou que é macho, nós vamos matar. E aí pensa, 2 homens bravos, né? E um dos servos, né, veio até a Abigail e contou para ela essa história. Pensa bem, se os servos teve essa liberdade de falar com ela, só aí já fala que essa mulher é acessível, né? Uma mulher delicada, uma mulher educada, uma mulher humilde, né? Que não, né? Sabe, que não sobressair, porque tá a pouco não conversa com o servo nem nada, né? Então uma mulher de honra, uma mulher sábia, uma mulher acessível, uma mulher humilde, que sabe se colocar em todos os lugares, que sabe falar com todos. E o servo chega dessa notícia. O que essa mulher podia? Pensa se fosse você. Eu olhei nessa história e falei assim, tomara que ele venha mesmo e cata que esse homem é um livramento de Deus, eu vou ter que correr para não me atingir, para me nem ver chegar aqui. Pensa, ela tinha, nossa, é Deus me respondendo, é Deus levando esse homem. E sabe qual que é a atitude dessa mulher? Essa mulher sábia, ela pede às servas correndo. Olha a mulher administradora, empreendedora, que já sabia o que tinha na sua dispensa. Fala, arruma uns pão aí, arruma isso, vamos, me manda levar. Fala com os servos, corre na frente, leva para os servos de Davi. E eu também tô indo atrás, sem falar com Nabal. E foi no caminho. E quando ela chegou, que ela encontrou com Davi, ela já se prostra ali e pede misericórdia. E ainda mais, ela põe a culpa nela. Fala, a culpa foi toda minha, porque eu nem vi seu servo. Se eu tivesse visto, eu tinha preparado tudo. Nem precisava de Nabal, tem misericórdia, tal. E Davi olhou aquela cena, se compadeceu dela e falou que não ia fazer, ainda agradeceu ainda. Falou que Deus te abençoe, porque hoje o Senhor livrou as minhas mãos, né? De escorrer sangue e tal, enfim. E a mulher foi para casa
E o Davi foi embora. Quando ela chega em casa, ela vê um homem bêbado, gente. Pensa nessa cena, pensa você, quantas situações você passou? O que essa mulher pode ter pensado? Por que eu não deixei Davi vir? Não é possível que eu fiz isso, né? Deus está me dando livramento mais uma vez. E ela vê, sabe o que ela faz? Ela vai pro seu cantinho. Talvez ela chorou, talvez você é essa mulher que chora aí nos cantinhos. Talvez ela vai falar com a sua serva, desabafar. Porque mulher tem vários jeitos, né, de se colocar. E foi dormir. Nabal também foi dormir. Olha que sabedoria. Ela não falou nada com ele. Mas no outro dia, depois que passou, né, tempo certo, a mulher sábia, ela entende o tempo, o modo e o tempo, né? Como falar e o momento de falar. Seu marido chegou de serviço, você já tá, aconteceu isso, tá no momento de briga, você resolve soltar as coisas lá de 1900. Não. Ela esperou ele dormir, no outro dia amanheceu, né? Você colocou a mesinha lá, tomou café. E aí ela foi contar pra ele, né? Olha, Nabal, você não sabe o livramento que você teve ontem. E eu creio que, como a Bíblia fala que era essa mulher delicada, ela não foi com uma afronta, não. Eu creio que ela foi delicada mesmo, do jeitinho. A linguagem feminina. A linguagem, isso foi com a linguagem feminina, isso mesmo, me falou. E esse homem era tão mal, gente, tão rancoroso, tão irado, sabe o que fala? Que ele sofreu um infarto na hora. Ele deu um piripaque lá na hora, de tão nervoso, que ele não acreditou que a esposa dele fez isso. Pra ele foi uma desonra, uma afronta. E ele ficou tão nervoso, né? As emoções abalou tanto ele, que 10 dias depois ele morreu. As emoções do corpo falam, né? E aí sim, de fato, né? Eu creio que foi o livramento dessa mulher. Aí sim, né? Mas o que estava ao alcance dela, até onde ela foi, ela honrou. E olha como que a honra traz bênção. Eu tô falando que vai acontecer com você não, né? Talvez Deus vai transformar o seu Nabal em Davi, amém? Você recebe Jesus. E a Bíblia fala que pouco tempo depois Davi ficou sabendo da história. E sabe o que foi o papel dele? Eu quero uma mulher dessa perto de mim. Eu quero uma mulher dessa. Mas se ela tendo esse homem todo, ela teve a coragem de vir aqui e honrar esse marido. Gente, pensa aí. E ele foi lá, né, no desenrolar da história, que casou com ela, foi bênção pra ela. Então ela viveu. Agora, se ela tivesse desonrado ele, se ela tivesse deixado Davi vir, talvez ela tava lá, viúva, frustrada. Nossa, não era isso que eu tinha pra mim, não era esse futuro. Eu queria casar e né, tantas outras coisas. Mas uma mulher submissa, ainda que ela entenda, né, no caso dela, não tô falando que você vai ser capaz, submissa, contra as coisas, não. Mas o que tá ao seu alcance pra você trazer paz sobre a sua casa, faça. Não viva pela razão, não. Viva pela paz. Não deixa nada comprar, né, a sua paz. Não entra numa guerra que não é pra você entrar, não. Entra só naquela que você vai ter certeza que vai proteger o seu marido, que vai proteger você, vai proteger os seus filhos. Porque o futuro é honra, é bênção pra nós. Gente, isso que é submissão. É você estar naquela missão, você saber qual que é o padrão e aconteça o que acontecer, você tá ali, ó, defendendo a sua família, defendendo a sua casa a qualquer custo. Ah, mas o que vão pensar de mim? Ah, mas as minhas amigas. Ah, mas o grupinho. Ah, mas o mundo não é bem assim hoje. Mas e você? O que você tem pra você? Como que tá a sua alma? Nós somos individual e nós precisamos ter essa mentalidade de mulheres ousadas, de mulheres abençoadas. E mais do que isso, entender aquilo que Deus tem pra nós. Porque quem tem essa conexão, né, do alto, as emoções saradas, esse equilíbrio, a gente passa por qualquer coisa aqui. Tem problema, tem muitos, tem os desafios, mas é mais fácil, torna-se mais fácil. E quando você está nessa submissão ao seu companheiro, quer dizer que você entendeu o que é submissão. E antes de você estar submissa ao seu companheiro, você está submissa a Deus. Não, isso é lindo, isso é lindo. E olha, ela não foi desamparada em momento nenhum por ele. Exatamente. Porque depois ela colheu os frutos da semente que ela plantou. Pensa, ela tinha todos os motivos, se for olhar, todos os motivos. Exatamente. E talvez nós estamos assim procurando motivos, né? Já até tem motivos, como ela tinha, né? Mas a decisão é, né? Que escolha que eu vou tomar, o que eu vou fazer? É sobre mim. Sobre mim, exatamente. Não é sobre o outro, é sobre nunca. Exatamente, né? Talvez fique lá, porque ele é assim, porque ele é assim, e eu? E você? A mulher virtuosa, a mulher sabe, quem a encontrará. Vamos nos encontrar. Vamos parar um pouco, talvez é o momento de desacelerar, né? Opa, peraí. Eu sou muito assim, ó. Talvez é o momento de, silenciar as vozes externas, silenciar a minha própria voz, aquietar, né? Para que eu consiga ter essa pausa e ver se eu estou no caminho certo, né? Recalcular a rota, né? Ver se esse GPS aí está atualizado, né? E entender assim, é verdade, talvez é eu que preciso mudar. Eu que preciso me posicionar para que o meu cônjuge, né, entre no lugar. Talvez eu estou entrando na frente, não estou cumprindo nem o meu, quanto mais eu vou cumprir o dele. Então não vamos pegar julgo que não é para nós. Submeter é bênção, submeter é proteção, submeter é em amor. Um homem que ele é líder, né? Por que é um homem?
Pensa na sua empresa, no lugar que você tá, não tem 2 líderes, senão não vai dar certo. Um manda uma coisa, põe a cadeira, tira a cadeira. Põe o telhado, tira o telhado. Você vai ficar doido. Então, o homem é líder, você tá na mesma missão, mas é porque ele tá recebendo orientação ali. Então, deixa ele receber. Submete, acalma seu coração, receba isso como amor, como proteção, e você vai ver. Talvez você está fazendo muitas coisas, está atarefado, está nessa correria aí toda, né? E Deus está te chamando só para você entregar. Você está nesse tempo, você está ouvindo essa live só para você entregar algumas coisas, descansar e fazer aquilo que você tem que fazer. Aí sim você vai fazer bem feito e cumprir o seu papel. E até para você descansar, pausazinha aí, estamos continuando, que deu uma pouca energia. Ou seja, tá falando assim, ó, já deu tempo, mas eu queria terminar aqui com uma palavra para eles, uma dica para vocês que estão aqui escutando a gente, né? Mas aí eu queria contar um pouquinho só sobre um depoimento meu de vida mesmo, para poder vir com essa dica depois. Mas antes eu queria trazer uma coisinha rapidinha aqui sobre os acordos que você falou lá no início. Né? Quando você vai se relacionar, é muito importante você ter esses acordos. Por quê? Geralmente, quando não se tem... Porque casamento é literalmente uma sociedade, né? Exatamente. É uma sociedade. Então, necessita, não é bobeira você perder tempo, né? Porque não é perder, é ganhar. Saber como vai ser a criação dos filhos, os acordos, aquilo que a gente falou no início. Porque quando você não tem esses acordos, geralmente é pela falta desses acordos que você está em crise no seu relacionamento e quer terminar. Por quê? Porque não foi acordado como que ia ser a criação dos filhos, não foi acordado como que religião, né, que cada um ia seguir, não foi acordado como que ia ser divisão de contas. Então, geralmente, quando não se tem esses acordos, vai na ilusão, quer namorar e quer casar e tal. Gente, pare um tempo para fazer esses acordos. Os meus clientes que vêm, todos eles eu falo assim, ó, hoje vocês vão fazer um jantarzinho, uma coisa, e vocês vão fazer os acordos de vocês que vocês nunca fizeram. Porque se não tem um lugar para que os dois sigam juntos, cada um vai para um canto e tá tudo certo, porque não foi acordado. Né? Então é necessário esses acordos entre vocês. Queria deixar essa dica para vocês aí. Agora, quando a gente trouxe aqui, né, sobre aquilo que a gente viu do nosso pai e tudo mais, eu queria pedir para vocês que tá assistindo a gente aqui, né, nessa live, para depois daqui parar um minutinho, dar uma olhadinha e avaliar os pontos de você, mulher, com o seu pai. Avalia como que ele te tratava, como que você via que ele te dava carinho, ele não te dava carinho, era um pai que era mais abusivo, era um cara que era grosso, como que era? Porque geralmente é isso que você tem de programação dentro de você em relação a homens. E aí os padrões, eles são criados por repetição, por amor. Então, muitas vezes eu vou encontrando caras igual o meu pai por amor ou por resistência. Por eu não querer ter um cara daquela forma, eu acabo vivendo a história da minha mãe encontrando um cara como ele. Então, é muito importante vocês pararem um tempo aí e perceber como que você vê o seu pai. Agora eu vou entrar rapidinho no meu exemplo para dar a dica final para vocês, que é o seguinte. Não tem muito tempo que eu tive que fazer as pazes com Deus. Eu vivi lá atrás algumas séries de relacionamentos que não eram legais e eu não conseguia perceber um pai que cuidava e não abandonava, que amava e não abandonava. Por quê? Carla, era uma pessoa que em todas as terapias da vida eu não tinha problema nenhum com meu pai, porque eu realmente não tinha. Meu pai era um pai carinhoso, um pai que me levava para todos os lugares, eu era princesinha do papai mesmo, nova, sabe? E eu tinha essa percepção que eu não tinha problema nenhum para resolver em relação ao meu pai. Porém, eu percebi um padrão que o que acontece? Quando eu gostava da pessoa que eu estava, eu terminava antes de ser abandonada. Então, o que eu fazia? Por quê, gente? Agora vocês vão entender. Meu pai faleceu, eu tinha 19 anos de idade. Então, entre aspas, foi na época que eu, assim, ele era meu porto seguro, ele era minha direção, ele era meu norte, ele era tudo. E inconscientemente, gente, meu pai me abandonou. Só que eu não tinha consciência disso. Eu não, amo meu pai e tal, não. E aí o que acontece? Quando eu me relacionava com alguém que era legal, que era bacana, que não ia ser horrível o relacionamento, porque a gente encontra aquele que é horrível pro relacionamento ser ruim e terminar. Por quê? Porque o homem abandona. E aí quando era cara bacana, o que eu fazia? Terminava, arrumava qualquer motivo, terminava pra não ser abandonada. Então eu abandonava antes. O trauma vivido, né? O medo, né? Antes de ele me deixar, eu mesmo que já vou pra não ser abandonada. Sofrer, então deixa eu terminar porque eu não sofro isso de novo. Exatamente. E aí o que acontece? Não tem muito tempo. Foi há pouco tempo que eu consegui perceber isso.
E aí o que acontece, gente? Quando eu percebi isso, eu me prostrei no chão mesmo, sabe? Chorei muito, muito, muito. Nesse momento, assim, a unção do Espírito Santo foi muito linda. Eu chorei muito, muito. Engraçado que eu deitei assim do lado direito, geralmente representa o Pai. Eu deitada no chão, eu falava assim, ô Pai, e comecei a falar o Pai pra Jesus. Porém, antes eu confrontei, sabe? Eu não confrontei não, antes eu tava trazendo dentro de mim as coisas que eram. E eu olhava pra Deus e falava assim, você deixou que eu amava morrer. Você deixou o seu filho morrer na cruz. Olha pra você ver como é que é. Gente, isso que eu tô falando pra vocês é uma forma que a gente trabalha e trata isso, porque hoje eu não estou atendendo quase ninguém sem, enfim, olhar essa questão com Jesus, porque se não faz isso, geralmente, olha os traumas, todas as coisas, todas atrás, consegue resolver, mas e aí a coisa de alma, que é você com o Pai? Então eu tive que passar por esse processo de muito choro, e nesse momento que eu tava ali chorando, que eu entendi que eu tenho um Pai que me ama, que é dono do ouro e da prata, que nunca vai me abandonar, que Ele me escolheu antes de eu nascer, né? Que é aquele Pai que vai estar ali comigo, que está comigo a todo momento. Quando eu deitei no chão mesmo, chorando, chamando de Pai, aí só me veio na hora assim, foi a primeira vez que você chamou Deus de Pai. Eu não chamava Deus de Pai. Eu só chamava Ele de Senhor, de Deus. Eu nunca tinha saído, e eu não tinha nunca percepção disso. No momento eu deitado ali, o Espírito Santo veio me trouxe na hora a percepção. Primeira vez que você chamou ele de Pai. A cura veio. Gente, foi lindo, lindo. Então assim, Deus, cara, por que eu queria contar isso? Porque isso foi uma cura que foi gigante pra mim, foi um virar de chave muito grande, no sentido de que hoje meus pacientes, meus clientes não saem sem fazer essa cura com Jesus. Por quê? Porque é exatamente a forma que você vê Ele. E como você vê Ele, fala sobre a prosperidade na sua vida, fala sobre a forma de relacionamento que você está vivendo. Então a gente precisa fazer essa cura com Ele, porque é só Ele que faz a cura de alma. Nenhum terapeuta vai chegar nisso. A gente ajuda, mas precisa fechar com o total que é Ele. Então eu queria contar esse depoimento para vocês, para novamente falar para vocês, para um pouquinho, mulheres que estão me escutando, e perceba como você visualiza o seu Pai, perceba os padrões que você vem repetindo, né, em vida financeira, em relacionamento, porque isso está intimamente ligado, porque o Pai é a segurança, oPai é aquele que fala, vai pro mundo, né, então também está muito relacionado com essa vida financeira. Né? Verdade, faz todo sentido. Se tem alguma área que está assim, possivelmente, né, é um trauma, alguma coisa que passou e que precisa. Sim, e talvez nem seja culpa dele, né, sim, na maioria. É algo reflexo daquilo que ele veio, né? Sim. Porque as crenças são interpretações que a gente valida com aquilo que a gente tem. Às vezes estão duas crianças ali que o pai fala uma coisa, por exemplo, camarão que dorme em praia, não sei o que, um entende assim, que não pode ser preguiçoso, o outro entende que o pai tá falando que é preguiçoso. O que entende que não pode ser preguiçoso, às vezes gera um filho que vai pra vida, e tudo que eu escutei meu pai falando que eu não podia ser preguiçoso. O outro pega aquilo como vítima e gera uma crença dentro dele, limitando ele. Então, gente, nunca é os pais de vocês de verdade, porque eles estão dando o melhor deles, né? Então, aquilo, as palavras que são programadas é aquilo que você interpretou daquilo que o outro falou. Tem um versículo que fala, Carla, que se os nossos olhos forem bons, todo o corpo, todo o resto vai ser bom. Então é sobre nós, né? Se eu tô com os olhos, né, no lugar certo, né, o nosso Deus no alto, nós vamos chegar a essa paternidade, nós vamos ser curados, né? Essa raiz de rejeição, enquanto você não olhou para Deus e entendeu, não foi nem algo que você não queria, que você está falando, né? Você não chamava Deus de pai, né? Porque você tinha. Foi eu amava, eu falava de algo inconsciente, né? Mas porque precisava dessa cura, estava aí. Toda reação é alguma coisa que foi gerada, alguma ação, né? E aí nós só vamos descobrindo quando a gente para, né? E vai entendendo esses processos. Quando a nossa alma, o nosso espírito se conecta com o nosso Criador, vai abrindo essas lacunas, a gente vai entendendo algumas coisas, né? Gente, é lindo. É lindo demais. Que todos vocês possam viver isso, porque a gente entende que eu não sou aquela pessoa que nasci do meu pai e da minha mãe, eu sou aquela pessoa que renasceu de novo nele, dentro dele, sabe? Então é meio que assim, parece meio seco, mas não é, mas é mais ou menos assim, tá tudo bem, pai e mãe, o que vocês me ensinaram, mas eu não sou mais aquela pessoa que nasceu daqui, porque agora eu renasci no corpo de Cristo. Então é o que é a palavra, o que ele traz pra mim, que gera a minha identidade, porque essa é a minha real identidade. Ele transportou todo um império, né? Daquilo que era um julgo, comando, para um reino. Império e reino é totalmente diferente, né?
Ai, gente, vamos parar, porque aqui, ó, a bateria tá aqui falando e se abuser essa live não fica salva. Em nome de Jesus, não. Em nome de Jesus, não. Gente, eu prometo que eu vou trazer a Andréia aqui, porque, gente, o tanto que isso aqui fluiu. É verdade. Horrores. Eu nem consegui trazer as coisas que ela respondeu lá na fichinha pra mim, mas é bom que fica por uma próxima, porque eu vou trazer ela aqui de novo. Vou trazer mesmo. Tô te convidando ao vivo aqui. Pra gente ter outros papos como esse aqui, porque foi assim, edificante mesmo. Mas queria agradecer a todos vocês que estão aqui, mas eu não posso deixar de finalizar pedindo para que a Andréia, muito obrigada por você estar aqui. Amei. Foi lindo, eu tenho certeza que foi transformação para muitas mulheres e casais aqui. Amém, prazer. E eu não posso deixar de finalizar a bateria, você fica bonitinho. Não posso deixar de finalizar pedindo para você passar uma mensagem para as mulheres que estão lá, para os casais. Amém. E manifestando coisas maravilhosas na vida delas. Amém. Sobre tudo que nós falamos aqui, que é um versículo da Bíblia também. A Bíblia diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Não sei como está o seu coração hoje, também não importa, não é eu que preciso saber. E nós trazemos muito essa questão do foco, né? Tudo que nós falamos aqui é sobre eu, sobre você, nós e Ele, nosso Criador. Então aquilo que está no seu coração, guarde para Ele. O coração fala de um órgão que está tão protegido, né? Está lá escondido. E talvez nós expomos ele tanto, né? Nós vivemos num tempo aí da mídia, onde as pessoas são expostas. E essa live talvez foi para esse momento de trazer para você guardar. Guarda se conectando em Deus. Sabe, mulher, homem também que está nos ouvindo, mulheres solteiras que... Você está ouvindo essa mensagem de hoje, é para trazer só uma realidade. Volta para o lugar que você precisa estar. Nós precisamos, todos os dias, todas as manhãs, nós temos uma oportunidade de acordar e falar assim, eu vou ser uma mulher melhor. Eu vou ser uma solteira melhor. Eu vou ser uma solteira feliz. Eu vou ser uma esposa melhor. Eu vou ser uma mãe melhor. Eu vou ser uma funcionária melhor. Guardando o nosso coração em Deus, conectando com Ele. E não importa aquilo que você está vivendo até hoje. Eu creio, não sei se você tem fé, mas eu tenho fé para isso. Que a sua história pode mudar. Você pode ser um testemunho daquilo que Deus tem para você viver. A sua realidade hoje não quer dizer do seu futuro amanhã. A Carla, na ficha que nós fizemos, ela perguntou uma frase, né? Ela me deixou uma frase, eu quero deixar aqui para você. Vamos viver um tempo mais de gratidão, porque gratidão, ela traz bênçãos sobre nós. E a gratidão vem falar de um tempo de desfrute, que você possa desfrutar do seu tempo presente, da simplicidade. O que, que você tem aí hoje? Se levanta com a simplicidade no seu lar, na sua casa, uma mesa, um beijo no seu esposo. Talvez é isso, pequenas coisas que vai trazer esse toque feminino para você, para mudar a sua casa. Talvez um beijo no seu pai, nós falamos tanto disso, não sei porque, né? Deus tem um propósito em tudo. Talvez uma paternidade hoje, né? Terrena mesmo, que precisa ser curada. E tudo que seu pai precisa é um beijo, um abraço, um eu te amo. Então guarda o seu coração em Deus, se conecta nele e a direção vai vir. O que você tem que fazer é escolher a boa parte, escolher a vontade de Deus. Eu tenho certeza que Ele vai trazer essa direção para você. Que Deus abençoe cada um, que Deus te alcance aí na sua alma, no seu corpo, no seu espírito. E que esse mesmo espírito que está aqui possa ir, né? Trazer esse quebrantamento, trazendo essa direção sobre o seu coração, eu creio. E trazendo você a verdade e a vida, porque é isso que Ele tem para nós, uma vida plena, uma vida constante, uma vida de alegria, uma vida de paz em todas as áreas. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento, todas as feridas que sejam curadas, você seja uma mulher, um homem curado nos seus relacionamentos, para você viver toda a excelência de Deus aqui nessa terra, em nome de Jesus. E vocês agora têm um exemplo real na frente de vocês de quem era probabilidade totalmente contra, porque iam repetir padrões, né? E vocês têm agora aqui na frente de vocês exemplos que é possível. Então, se é possível, foi possível com a pastora, é possível com você também. Em nome de Jesus, gente. Nós vamos finalizar porque a gente quer deixar a live salva. Ela vai ficar para vocês salva aqui por uma semana aqui no Instagram. Depois a gente sobe pro YouTube, mas a gente deixa o link lá pra vocês, tá bom? Jesus abençoe muito vocês. Foi maravilhoso estar aqui. Foi ótimo. Eu agradeço. Estamos chiques de assistente.